Bem, boa noite a todos. Vou passar uma breve revisão aqui. No finalzinho a gente já tem algumas questões, mostrar para vocês a forma de cobrança, mas é bem simples. Afinal, você já tem esse conteúdo no caderno, então, à medida que eu for explicando aqui, quem quiser pode pegar nas anotações aí e conferindo. Isso vai dar um start para vocês. Já tem um tempo que vocês viram isso, né? Não exercitaram, então acabar que, para aqueles que esqueceram, tá aqui. Para aqueles que não aprenderam, tentem aprender agora. O que a gente vai ver nessa revisão? Modelos atômicos, substâncias simples e compostas e transformações físicas e químicas. Só essa daqui, vamos ver lá. Vou passar, não vou explicar todas as teorias. Como é aula de revisão, isso é bem simples, é bem sucinto e direto. Primeiro modelo aí, o modelo de Dalton. Para Dalton, ele classificou o modelo dele, assim como foi por volta de 1808, como a forma mais simples de lembrar de que é o seguinte, que o modelo dele é o quê? É uma esfera, é maciço, é indivisível, é indestrutível. E esse aqui embaixo, professor, para cada elemento tem uma representação diferente, mas todos eles aí, se vocês forem observar, são de modo esférico, de uma forma de uma esfera. Então, toda a matéria é constituída por átomos, à medida que você vai pegando alguma coisinha ali, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. É uma generalização isso que eu estou falando, mas à medida que vocês vão avançando nas séries, a gente vai aprofundando esses conceitos. Mas vai chegar um momento que nós não vamos conseguir dividir mais. Vamos chegar no átomo ali. Tá aqui. Cada elemento tem um átomo diferente e esférico, indivisível e indestrutível. Só que o modelo dele não explicava muitas coisas, então por isso que deu as outras teorias. Mas para a época, isso valeu a teoria dele por cerca de 100 anos. Tanto que a lei de Lavoisier, uma das leis, Lavoisier é o pai da química moderna, tem estudos muito relevantes para a química, se apoiou no modelo de Dalton. Então, é válido por um bom tempo. E para algumas reações químicas, para boa parte delas, o modelo dele se aplica perfeitamente. Então, não é que foi subutilizado, continua a valer. E ele é famoso, o modelo dele é conhecido como bola de bilhar. Tá aí o modelo de Dalton. Cerca de 100 anos mais tarde, veio um outro cientista, Thomson, que ele acabou que trabalhou com as ideias de outro cientista da época, que era James Chadwick não, Crookes, um cientista lá, que estava trabalhando com os tubos de raios catódicos lá. Por quê? Olha só, vejam, Dalton não conseguia explicar no seu modelo por que algumas substâncias conduzem corrente elétrica. Já no modelo de Thomson, ele consegue explicar isso. Como é que era o modelo de Thomson? Ele falou o seguinte, que o átomo é dotado de uma carga positiva total, ou seja, a carga do átomo ali, total dele é positiva. Só que ele, para ele se encontrar nulo, o que acontece? Eu tenho várias partículas negativas ali, que são os elétrons, que foi ele que foi o descobridor do elétron. Então, eu tenho quantas partículas negativas eu vou ter aqui? O suficiente para tornar que toda a esfera fique nula. Se vocês observarem lá, quando a gente já estava trabalhando com ânions, eu coloquei para vocês, já no segundo bimestre, uma carga positiva com a negativa. Então, o somatório disso aqui vai ser sempre zero, vai dar zero, vai dar zero. Mas quando eu perco um elétron ou ganho um elétron, aí eu já tenho uma formação de ânions ali. Pode ser os íons ou tem uma formação de íons, que pode ser os cátions, ou pode ser os ânions ali. E através disso, através dessa diferença de cargas positivas e negativas, que eu vou ter a condução de corrente elétrica ali. Então, a carga total do átomo é nula. Então, esses elétrons incrustados aqui é que gerou o seu famoso modelo, que ele fez uma comparação, porque Thomson, em inglês, ele trabalhava num laboratório, era dos responsáveis pelo laboratório de Cavendish. Ele falou, ok, imagina o seguinte, que esses elétrons incrustados aqui seriam como se fossem uvas passas. E toda a carga positiva seria uma massa. Seria mais ou menos dessa forma aqui. É porque esse pudim de passas é uma iguaria inglesa. Então, para nós aqui, para o nosso contexto brasileiro, tá mais para um panetone, com as uvas cristalizadas ali representando os elétrons. Então, pudim de passas para o modelo de Thomson, cargas positivas e negativas. Ele foi o descobridor do elétron. Tá bom pra gente. E o próximo modelo veio de Rutherford, lembrando que o Rutherford foi fazer o seu doutorado lá no laboratório de Cavendish,
que era lá onde Thomson trabalhava na época, que era o responsável lá. Rutherford fez o seguinte experimento. Imagina o seguinte, ele colocou uma folha de ouro aqui, uma fina lâmina de ouro, aqui em um suporte aqui, ele resolveu, daqui disparar aqui, partículas alfa. Essas partículas alfa, que ele estava trabalhando na época, elas são carregadas positivamente. Mas vejam, ele já tinha uma ideia do que iria acontecer aqui, porque aqui é uma fina lâmina de ouro, imaginem isso, mas aqui é cheio de átomos, tem uns átomos de ouro. Então, se eu for levar em consideração a teoria de Thomson, foi que ele falou que toda a carga aqui é positiva, certo? E aqui tem os elétrons aqui, negativo aqui. Então aqui está cheio de átomos de ouro com carga positiva. Tá, então o que acontece quando eu jogo uma carga positiva contra uma carga positiva? Elas se repelem. Carga negativa com negativa, elas se repelem. Positivo com negativo se atrai. Então, o que ele imaginou? Sabe, se eu estou jogando uma carga positiva contra outra positiva, que é a massa total pelo modelo de Thomson, o que vai acontecer? Essas cargas devem se repelir. Mas ele observou justamente o contrário, que a maioria fez o quê? Passou. A maioria das cargas passaram. Uai, então, o que foi que aconteceu? Foram poucas as que foram repelidas. Repelidas ou sofreram desvio na sua trajetória, não passaram de forma uniforme ali, retilínea. Então foi aí que ele propôs um outro modelo. Não, de fato, existem cargas positivas, só que ela é pequena, ela está localizada em uma pequena região, numa região central. Ele dividiu aqui o seu modelo do átomo em duas regiões. Uma região central, onde ficaria o núcleo dotado de uma carga positiva, densa e pequena, e a região periférica, chamada de eletrosfera. Então, para o modelo de Rutherford, é isso. Núcleo denso, pequeno e positivo, com os elétrons em volta, localizado em uma região chamada de eletrosfera. O modelo dele pode ser conhecido como sistema planetário ou sistema solar. Pode vir essas duas nomenclaturas aí. Por que isso? Porque ele imaginou o Sol ali em volta e os elétrons como se fossem os planetas em volta. É isso. Para o modelo de Rutherford é o suficiente para a gente. Só que, na época, tinha outro cientista que chegou, depois de alguns anos, aí ia trabalhar com o Rutherford, que o Rutherford estava no laboratório de Cavendish, foi ele lá, foi o cientista de Bohr. Às vezes, essas teorias é conhecido como modelo Rutherford-Bohr. Em alguns livros podem trazer dessa forma. Só que aqui eu vou apresentar de forma separada para vocês. A evolução, o que trouxe de novo no modelo de Bohr, é que ele falou o quê? Vou só dividir aqui, porque às vezes eu posso apresentar dessas duas formas para vocês. Assim, completo, mas normalmente quando eu desenho para vocês, você só coloca assim, as camadas. É porque eu simplesmente... Deixa eu só apagar tudo aqui, peraí. Às vezes eu desenho dessa forma aqui. Aqui assim. É porque eu só cortei aqui, ó. Então, os elétrons, eles não estão de forma completamente aleatória, eles estão em camadas específicas. Opa, se eu começar a falar em camadas, em órbitas, em níveis de energia, estou me referindo a qual cientista? A Bohr. E com isso, ele consegue explicar vários fenômenos. Um exemplo mais simples, mais fácil de vislumbrar isso, que eu dou para vocês nessa sala de aula, que é esses fenômenos da luz. Vejam, eu tenho os elétrons ainda, que estão em volta do núcleo. Só que esses elétrons agora eles estão o quê? Em camadas específicas. O que acontece? Esse elétron aqui, ele pode passar dessa camada para essa camada aqui. Mas vejam que existe um espaço aqui entre esses dois elétrons. Isso aqui é a diferença de energia que existe entre essas duas camadas. Se o elétron absorver energia para cá, ele pode ir para outra camada. Então ele vai para um estado mais excitado, isso que a gente fala. Só que esse elétron ele não pode ficar nessa camada aqui de mais alta energia. Ele deve voltar para a sua camada original, ele deve voltar para o seu estado fundamental. Então, ao voltar para o seu estado fundamental, ele libera a energia que ele absorveu. Quando ele faz essa liberação, ele faz em forma de luz. É por isso que a gente vê alguns fenômenos da luz aí. Por exemplo, o átomo de sódio, quando o seu elétron da última camada absorve energia e vai para outra camada, ao retornar, ele libera ali a luz mais que o tom de amarelo, amarelado ali. Então, para a gente resumir, modelo de Bohr. Falei em camadas, níveis de energia quantizada, esse é o modelo. Essas são as principais características. Para os modelos atômicos, é isso. Outro conteúdo aqui para a gente revisar, substâncias simples e substâncias compostas.
Substâncias simples são aquelas que são formadas por um único átomo, por um único elemento ali. Tá, exemplo aqui, hidrogênio, mas aqui com H. Professor, a gente não sabe os nomes dos elementos. Então vejam, de todos os elementos, né? Nem é possível. À medida que a gente for estudando ali, vocês vão se familiarizando com os mais importantes. Mas veja que elas são letras diferentes. Cada elemento químico vai ter a sua letra ali. Alguns só tem uma letra, por exemplo, o nitrogênio aqui N. Mas tem o cloro, por exemplo, que vai começar com C, sua letra maiúscula, e vai ter um L ali, minúsculo ali. O carbono, por sua vez, vai começar só com C. Então, normalmente não, os elementos químicos começam com a letra maiúscula ali. Se você vê uma letra minúscula junto, é que faz parte junto. A sigla ali que vai pertencer ao mesmo elemento químico. Então, substância simples composta por um único elemento. No caso aqui eu tenho dois átomos de hidrogênio, formando a molécula de hidrogênio. Aqui eu tenho 2 nitrogênios, 2 oxigênios. Veja que aqui a molécula de oxigênio, essa aqui é de ozônio. A diferença que daqui para cá é que aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, aqui eu tenho quantos? Aqui eu tenho 3, mas não é só oxigênio? Se é só oxigênio, se é um único elemento só ali, substância simples. E a substância composta? Mas se a simples é só um, então na composta eu tenho mais de um, entendeu? Mínimo 2 ali. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, hidrogênio, carbono e nitrogênio. E aqui embaixo aqui, ó, eu tenho hidrogênio e oxigênio. Olha essa daqui, ó, do dióxido aqui, de carbono. Ó. Eu tenho oxigênio e carbono. Não precisa saber o nome dos elementos. Isso é novo, vocês estão começando a se habituar com esse conteúdo agora. Mas vejam, é diferente. Ó. Aqui eu tenho carbono, aqui eu tenho oxigênio. Opa, é diferente, isso aqui é uma substância composta. E aqui, ó, aqui não dá para ver direito, mas aqui eu tenho um outro hidrogênio, aqui outro aqui e aqui. São 4 hidrogênios, mas é só hidrogênio que eu tenho? Não, aqui eu também tenho um carbono. Substância composta. Por exemplo, aqui eu vou desenhar aqui, ó, que é um S. Eu tenho enxofre tanto monoclínico quanto o enxofre roncoí. Mas ambos, isso aqui é um S, parece um 5, mas é um S. É enxofre, independente da quantidade, é enxofre, só tem átomos de enxofre ali. Para a gente finalizar, transformações físicas e transformações químicas. Uma forma simples de vocês lembrarem, claro que é uma generalização, mas pensem, transformação química é a minha substância, ela vai se alterar de tal forma que eu não consigo ter o que era antes. Eu mudo a identidade dessa minha substância, ela passa a deixar de ser o que ela era, passa a se formar outra coisa. Na queima, por exemplo, de um pedaço de papel, de uma árvore, por exemplo, qualquer queima, uma combustão, queimando combustível, essa minha substância, o que era antes, ela vai se tornar em outra. Ela vai ser completamente diferente. Então, mudou completamente a característica da substância. Imagina, imagina uma maçã ou qualquer outro alimento que vai passar por um processo de digestão. Ela altera de tal forma que você não tem mais o que era antes. Você tem outra substância. Aí eu sempre tento lembrar vocês. Imaginem, se perguntem, vocês conseguem voltar ao que era antes? Se não conseguirem, provavelmente vocês estão diante de uma transformação química. Se conseguirem voltar, vocês estão diante de uma transformação física. Imagina o seguinte, o mais comum é o estado da água aí, vocês vão mudando de sólido, líquido para gasoso. Pensem comigo, uma barra de ferro. Vamos fornecer calor suficiente para essa barra de ferro. A gente está aquecendo. Vai chegar um momento em que ela vai derreter, né? No momento que ela se derrete ali, eu posso moldar ela. Posso fazer o que eu quiser com ela lá. Um jarro, um cordão, seja lá o que for. Depende do metal que eu tenho ali. Derreteu. Mas, e se eu quiser voltar para o estado sólido, eu consigo? Consigo, é só parar de fornecer calor. Ou leva a temperatura ambiente ali, que ela vai simplesmente voltar, vai se solidificar novamente. Mas eu não voltei o que era antes? Voltou. Continua sendo ferro, ou continua sendo aço, ou continua sendo outro metal? Continua. Eu posso aquecer, posso voltar. A água, posso aquecer ela. Foi para o estado de vapor. Resfria, diminui a pressão e tudo mais. Voltou para o estado líquido? Opa, voltou, mas continua sendo água. Eu não alterei, não deixou de ser água. Quando isso acontece, eu estou diante de uma transformação física. Para a gente finalizar, acho que já dei uns starts iniciais aí. Quaisquer dúvidas que possam aparecer aí, consulte as anotações no caderno. Não vê a forma de cobrança aqui? Isso aqui está falando sobre os átomos e os modelos atômicos. Qual é a forma de cobrança? Pode ser dada afirmações para vocês
e perguntar a qual cientista pertence. Ou pode dar, por exemplo, figura, eu vou tentar desenhar um círculo aqui, ó. Ó, não ficou muito bom não. Supõe que isso aqui eu pinto todinho assim, todo completamente pintado, como se fosse uma esfera. Aí vai ter um outro modelo que é dado assim. Aqui, tá. Mas não ficou muito bom não. Ou e outro assim. Ele pode pedir para vocês vincularem a imagem ao nome do cientista. Entendeu? Essa é uma das formas de cobrança. E a outra é qual? É através de frase. Olha essa primeira aqui, está pedindo para a gente considerar. O átomo é maciço, indivisível, indestrutível. Opa, quem é o cientista que falou isso aqui no seu modelo? Vou botar só a inicial aqui, ó. Dalton. Olha a outra. Átomo é um grande vazio, com um núcleo pequeno, denso e positivo. Opa, de qual cientista? Eu estou falando Rutherford. Ele pergunta aqui, ó, 2 e 1 pertencem aos modelos atômicos propostos respectivamente por quem? Veja aqui, ó, respectivamente. Ele quer na ordem. Veja, olha só, vejam, prestem bem atenção aqui, ó. Ele deu aqui 1 e 2. Só que, como é que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando 2 e 1. Ou seja, ele quer saber desse aqui, primeiro, 2, e depois desse aqui do 1. É nessa ordem, tá? Então, esse 2 aqui, ele deve vir primeiro. Então, quem é esses 2 aqui? Rutherford. Quem começa aqui com o Rutherford? Opa, essa aqui, ó. Rutherford. B. Rutherford. E depois quem é? Dalton. É nessa ordem aqui. Mas, professor, e se ele tivesse perguntado 1 e 2? Peraí. Deixa eu dar uma apagada aqui. Que eu vou apagar isso aqui. Aqui. Aqui, esse aqui é de Dalton. Esse aqui é o de Rutherford. Ele perguntou 2 e 1. O de 2 é de quem? Rutherford, tá aqui. E o de 1 é de quem? De Dalton. E se ele tivesse perguntado 1 e 2? Será que tem alternativa para isso? Tem aqui, ó. Letra D aqui, se vocês observarem. O primeiro é de quem? De Dalton. E o outro é de quem? O Rutherford. Tá vendo? Então, cuidado quando vocês forem ler o enunciado das questões. Vejam bem. A questão é difícil? Não, não é difícil. Indivisível, indestrutível, Dalton. São os modelos, é um modelo mais simples que a gente tem ali. E depois o de Rutherford. Só que cuidado com a interpretação, com a leitura do problema. A outra aqui, ó. Tá perguntando assim, qual das sequências contém apenas substâncias simples? Vamos ver. Hidrogênio, simples, tá? Esse aqui é o cloro, lembrando que esse aqui é um L minúsculo, esse aqui é um C maiúsculo. Cuidado, às vezes, para não confundir, ó. Porque o que acontece? O I minúsculo parece com o quê? Não, o I maiúsculo parece com o L minúsculo. Olha só, é igual praticamente. Às vezes, deveria vir assim. Mas eu, quando vou representar o L minúsculo, eu coloco assim, o Lzinho assim. Então, esse aqui é o hidrogênio, esse aqui é o cloro, esse aqui é o oxigênio. Ó, só tem substâncias simples. Aqui já achamos a alternativa correta. Vamos ver as outras, por que que não é? Aqui eu tenho hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio. Aqui eu tenho o neônio, maiúsculo, que é o minúsculo, aqui, e a água. Opa, aqui eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, esse aqui não pode ser, porque a água é substância composta. Hidrogênio, AC. Isso aqui, ó, tá vendo? Vou trazer bem para cá para explicar para vocês. Isso aqui é um H. E esse aqui é um I, só que é um I maiúsculo. Mas olha a forma de representação. Esse aqui é uma questão que eu peguei. A única adaptação que eu fiz aqui foi alterar. Aqui tinha 1, 2, 3, eu só botei A, B, C. Mas foi desse jeito que veio, ó. Então, esse aqui é um H maiúsculo e um I maiúsculo. Esse aqui é uma substância composta. Então, não pode ser essa alternativa aqui. Eu escolho essa daqui. E essa outra aqui, a água a gente já explicou, é composta. Então, não pode ser essa. E essa daqui, ó. Cloro, simples. Nitrogênio, simples. Isso aqui, HI, a gente já explicou. Então, não pode ser essa alternativa aí. Então, alternativa correta, letra A. Uma das formas de cobrar esse conteúdo de vocês. A próxima aí, para a gente finalizar. Está pedindo para a gente classificar essas substâncias aqui. Mas antes da gente ir para as alternativas, vamos ver aqui, vamos classificar elas aqui, ó. A sugestão que eu dou. Aqui eu tenho oxigênio. Simples. Aqui a molécula de ozônio aqui, mas só tem átomos de oxigênio. Simples. E, simples, depende da quantidade. Opa, aqui eu tenho... Professor, não sei o nome dos elementos. Não precisa saber. Precisa saber que isso aqui é um H e esse aqui é um S. Composto. E esse daqui? Esse aqui é maiúsculo e minúsculo. Esse aqui é o átomo de cobre. Simples. Cloro aqui. Simples.
silício e oxigênio. Opa, é diferente os dois. E sim, composto. E aqui, zinco e oxigênio, composto. Vamos ver as alternativas? Todas são substâncias compostas. Não, a gente, na nossa classificação, a gente achou simples e composto. Então, não pode ser essa aqui. Somente O3 e 2-CCO são substâncias compostas. Ou, pelo contrário, são substâncias simples. Não é essa aqui também. E essa outra aqui? Todas são substâncias simples. É parecida com a A. Só que a gente encontrou substâncias simples e compostas. E não somente simples. Então, não é essa. E a D? Somente SO2 aqui, óxido de silício, óxido de zinco aqui e Cu. São substâncias compostas. Isso aqui de fato é composto, esse aqui é composto, mas esse aqui é o que? É simples, então não. Isso só pode ser a última aí. As substâncias, aqui o ozônio, molécula de iodo, de cobre e cloro são substâncias simples. De fato, todas elas são substâncias simples. Mais uma forma de cobrar, deixa eu ver se tem alguma. Não, não tem. Então, peraí. É isso, as questões. Eu acho que isso aí com certeza deu um start inicial para vocês aí, relembrar um pouquinho dos nossos conceitos. É isso, até mais.